Bom dia a todos, mais uma vez. Quero agradecer as suas orações. Nós estivemos viajando para o norte, junto com a minha esposa e o pastor Luiz e a Noemi. Tivemos um tempo muito bom lá em Belém. Nós saímos daqui, estava meio friozinho, chegamos lá 40 graus, cozinhando. Não sei porque dá uma moleza, né? Aí você descobre porque o povo de lá gosta de tirar uma sonequinha de tarde, assim, por volta de 1 até umas 3 horas, é brincadeira, viu? Muito quente. E lá é o contrário, eles estão no verão, porque agora não chove, então é mais quente ainda. Foi um tempo, assim, muito agradável com o pastor Castilho, com a igreja, reuniões e cultos, foi muito bom, nós agradecemos. Tivemos um contratempo na volta, demoramos um pouquinho mais para chegar, mas nada que um bom dia de sono depois não resolvesse. Então eu agradeço a sua oração, porque realmente sentimos que Deus nos dirigiu e nos abençoou naquele tempo. Um tempo muito especial. Como os irmãos sabem, um tempo atrás o pastor Castilho tinha perdido a sua esposa, e ele passou um período muito difícil no ministério, muito complicado, né? E Deus o orientou e ele casou-se novamente. E então foi um tempo muito agradável com a igreja lá em Castanhal. Também quero agradecer a Deus porque hoje eu e a minha esposa temos uma data especial. Aliás, está faltando um aniversário ali, que hoje nós comemoramos nosso aniversário de casamento. Há 23 anos atrás nós nos casamos, alguns dos irmãos aqui estavam presentes, e é muito bom, tem sido muito bom, agradeço a Deus pela esposa que Ele me deu, que às vezes é chata, pega no meu pé, mas cada um tem na medida que precisa, e acho que eu sou meio chato também, e eu agradeço de coração, porque Deus nos tem abençoado, né? Eu digo para ela, você está quase merecendo medalha de prata, ainda não chegou lá, aguenta mais um pouco. E esses dias eu comecei a meditar, quando estava pensando a respeito da questão de falecimentos que nós temos tido, de pessoas ligadas à igreja, e por último o pai do Nelson. E estava orando e meditando, e veio uma palavra toda hora na minha mente, que é a palavra do Salmo 46, versículo 10, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra toda hora me vinha à mente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu comecei a orar, comecei a meditar nela, e comecei a refletir o que a Bíblia considera por aquietar-se. O que é aquietar-se? O que é a quietude? Né? Como fazer isso? Nós vivemos dias em que as pessoas estão tentando descobrir como o seu dia pode render mais. Como fazer mais coisa em menos tempo. As empresas estão na tal da globalização. A piadinha é: a globalização significa o seguinte: você faz mais coisas em menos tempo, né? Ou no mesmo tempo que você tinha. Você tem que estar em diversos lugares, você tem que ser versátil, você tem que ser polivalente, você tem que trabalhar em equipe, tem que ser muito bom individual, tem que carregar o seu notebook, continuar o seu trabalho em casa, você tem jornadas mais longas, você opta por permanecer na empresa mais um pouco, que tanto faz, porque vai ter o congestionamento do mesmo jeito, e com isso a empresa já entende que esse é o normal, então você passa a ganhar uma carga. Nós vemos dias, uma ocasião, eu estava ouvindo um programa no rádio, enquanto levava as crianças para a escola, eles fizeram um campeonato de futsal de madrugada. De madrugada. O negócio ia a partir da meia-noite, era o campeonato. Porque as pessoas não tinham tempo durante o dia, nem na noite. Então o campeonato de futebol, eu falei, esse negócio não vai dar ibope, quem é doido de jogar bola de madrugada? E eles tiveram recorde de inscrições, e o campeonato rolou, o cara não ia todo dia, mas ele tinha lá, cada 2 dias um jogo num determinado horário, 1 da manhã, às 3 da manhã. Eu falei, o que é isso?
né? E ouvia-se coisas do tipo: hoje as coisas devem ser o mais concentradas. Então você tem, por exemplo, uma academia dentro de um shopping center. Tem escolas que oferecem academia para os pais que quiserem levar o filho na escola, faz academia lá na escola, né? Já faz curso de línguas na escola, já pode fazer outras atividades paralelas, tudo compactado para você otimizar o seu tempo, para ele render mais, para você conseguir fazer tudo aquilo que a mídia, o mundo bomba em cima de nós, que devemos fazer, com o mesmo tempo que a gente dispõe. Então nós vemos dias em que essa palavra quietude, aquietar-se, parece ser meio fora de moda, meio fora de época. Impossível. Como que eu vou aquietar diante dessa confusão que eu vivo, em que eu tenho que sair de uma pós, entrar na outra, que eu tenho que especializar, e se eu não continuar, alguém vai tomar o meu lugar. E já não é mais questão de opção para crescer, mas é opção para sobreviver. Atualizar-se é uma exigência para viver. Antes, ter um bom curso de inglês, um domínio informático, era um handicap interessante no currículo. Hoje, se não tiver, as pessoas nem olham o seu currículo. Isso é normal. Sabe mexer com isso? Não sabe, então não serve. Isso para funções mais simples, não estamos falando em coisas especializadas. Então, o mundo que nós vivemos é um mundo em que essa palavra aquietar-se é algo meio estranho. Mas a palavra veio muito forte no meu coração, aquietai-vos. E eu comecei a meditar nesse texto do Salmo 46 e comecei a perceber que ele só faz sentido se ele for meditado no todo do Salmo 46. Só faz sentido nós entendermos o que é aquietar se nós entendermos o que o Salmo 46 está querendo dizer como um todo. Porque esse versículo isolado só, assim como o Êxodo 14, quando o povo está cercado e começa a reclamar com Moisés, Moisés diz: o Senhor está mandando, aquietai-vos, vede o livramento que o Senhor vos fará hoje. Então nós só podemos entender se entendermos aquele capítulo todo do Êxodo 14. E eu queria meditar então com os irmãos no Salmo 46, para a gente poder entender um pouco essa coisa do que é aquietar-se e quais as razões por que nós devemos aquietar. Salmo 46 é muito conhecido de nós todos, principalmente no seu começo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo é dividido em 3 partes, em que o salmista vai nos conduzindo para o ápice dele, que é o versículo 10. E o versículo 11, uma repetição do versículo 7, como se fosse um refrão. Ele começa no primeiro parágrafo, do versículo 1 a 3, dando ênfase nas questões externas. Deus é o nosso refúgio em tempos de tribulações. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e se espumejem, nas suas fúrias os montes se estremeçam. Está falando de um tumulto, um turbilhão de coisas que acontecem no mundo externo. Ainda que essas coisas aconteçam, Deus é o nosso refúgio.
Ele está apresentando figuras, segundo o novo comentário da Bíblia, que provavelmente é uma metáfora sobre a dissolução de reinos e impérios. Montes é o termo usualmente empregado, estou fazendo uma leitura de um comentário, como termo simbólico para nações, e mar é um símbolo geral para a humanidade ímpia. Ele está dizendo literalmente que Deus é socorro muito abundante nesses tempos de tribulações, de turbulência. Ele está dizendo que Deus está disponível e perfeitamente capaz de satisfazer todas as nossas necessidades. Então estamos eu e você no meio de um turbilhão, no meio de uma situação de caos externos. E Deus, então, é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso ponto de segurança, de apoio. Ele vem ao nosso encontro e nos guarda. Ele nos convida a nos refugiarmos nele. Ele está dizendo, qualquer que seja a tribulação que você esteja passando, qualquer que seja a dificuldade que você está enfrentando, Deus é o nosso refúgio. O Nelson passou com o pai dele 2 meses, mais ou menos, Nelson, entre 40 e tantos dias entre hospital e casa, e cuidar de uma pessoa doente não é fácil. Os médicos cuidam do corpo dele lá, dos sintomas, mas a família tem que se cuidar, porque depois de um longo período, e 45 dias é um período razoável, mas há pessoas que atravessam anos cuidando de enfermos, e aí a gente tem que cuidar da gente para a gente não ficar doente. É um turbilhão que vai nos cercando. Às vezes nós vivemos momentos desse tipo, em que as coisas estão muito tumultuadas fora de nós. E parece que nós não conseguimos ter controle. É pressão na empresa, é pressão financeira, é problemas que nós temos que enfrentar e tomar decisões. São coisas que nós almejamos, mas não acontecem. Dificuldades que nós passamos. Então o salmista está dizendo, quando esse turbilhão de coisas acontecem, Deus é o nosso refúgio. É aquele lugar, é aquela pessoa que pode nos trazer para perto dele e diz, descansa aqui, meu filho. É aqui que você pode descansar. A segunda parte do salmo, portanto, esse é o Deus que ele apresenta. A segunda parte, ele começa a falar de um rio alegre, suave, que corre do santuário de Deus, da presença e flui até nós. E de como a presença de Deus, então, do seu santuário, se esparrama pela terra de forma significativa. A ênfase aqui é posto nos recursos internos, especialmente na segurança que assegura a serenidade, embora os poderes exteriores ranjam e ameaçam. Novo comentário da Bíblia. A fonte dessa força íntima é a corrente da fonte de água viva. Vários textos, Ezequiel 47, Apocalipse 22, João 4, João 7, falam do rio de água viva que flui. A expressão ainda que, no versículo 3, ainda que aconteça tudo isso, contrasta com, no versículo 4, há um rio. Há um rio cujas águas, mostrando que mesmo tendo um caos estabelecido no mundo exterior, nós temos ali na presença de Deus, todo-poderoso descanso. Na primeira parte do Salmo, o salmista está falando de um Deus que vem ao nosso socorro no meio da tribulação. E nessa segunda parte ele está falando que nós podemos entrar no santuário de Deus, nós podemos estar debaixo da proteção de Deus, da morada do Altíssimo, porque Ele está nos convidando a participar. Na primeira parte, então, essa figura de Deus que vem até nós, e na segunda parte é um convite para nós irmos a sua presença e estarmos na sua presença. Ele apresenta de modo que vai trabalhando várias situações aqui. E a terceira parte, então, ele diz, nos convida a considerar as obras do Senhor. E por fim, o convite para nós nos aquietarmos. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que assolações, essa palavra assolações seria o melhor entendido, que espantoso é o que Deus faz.
que efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui no versículo 9 é uma figura apocalíptica, a figura que mostra os finais dos tempos, quando haverá um período de paz na terra, no milênio, quando cessarão todas as guerras e o governo de Deus se estabelecerá. O salmista faz aqui uma pequena pontinha dizendo da era milenar, quando haverá o governo de Deus na terra. O salmista está fazendo referência àquilo que Deus fez. Não se sabe se o pano de fundo disso é a vitória, por exemplo, que Judá teve contra os exércitos assírios de Senaqueribe, quando eles queriam invadir, e Deus de uma forma maravilhosa livrou o povo. E naquela ocasião, então, o rei Ezequias construiu um canal que levava água para dentro da cidade, de modo que eles podiam suportar durante longo tempo um cerco inimigo ali dentro dessa cidade. E ali era um refúgio. Então pode estar fazendo alusão a esse rio de água viva, a esse refúgio que era aquela localidade onde eles estavam. Então, pode estar fazendo referência a isso, pode estar fazendo referência às coisas espantosas que Deus fez quando o povo entrou na terra prometida, a maneira como Deus operara maravilhosamente. Isso era conhecido de todas as nações, isso era divulgado entre as nações, os feitos que acontecia. Nossa, a maior nação do mundo, o maior general da época tentou invadir aquela nação e não conseguiu passar por aquela cidade. Não conseguiu penetrar. Ele, que é o maior general, não conseguiu. Então isso houve entre as nações. E por que não conseguiu? Aquele povo é tão fraco, o exército deles é tão fraco. Por que é que eles não conseguiram? Se você se lembrar nessa passagem que o rei Senaqueribe queria invadir ali, então eles começam a dizer na própria língua do povo: vocês estão pensando que vocês vão resistir? Que o Deus de vocês é alguma coisa? Vejam os deuses de outros povos. Ninguém resistiu a nós. Vocês estão achando que vocês vão resistir? Que o Deus de vocês é maior do que o Deus de todos os outros povos que confiaram nos seus deuses e foram caídos em nossas mãos? Vocês estão achando que isso é possível? Então, quando se divulgava isso, as pessoas diziam: nosso Deus daquele povo é poderoso. A gente tem que ir de leve, porque a coisa ali não é como a gente pensa. Então, o salmista está dizendo: considera as grandes coisas que Deus tem feito. Considera que no final dos tempos vai cessar todas essas coisas. Considera aquilo que Deus tem feito no meio de vocês. Considera as obras que Deus tem operado na vida de cada um de nós. Depois, então, diante do fato de que Deus é socorro nas tribulações, mesmo que nós estejamos vivendo num momento de provações, de tribulações, de caos, Deus é nosso socorro. Mesmo diante dessa situação caótica, nós podemos nos abrigar na presença do Senhor. E ao olhar aquilo que Deus faz, então nós percebemos que Deus se move no meio da história e como Ele é Senhor das nossas vidas. Estava lá no velório do pai do Nelson, conheci uma amiga do Nelson, da Deleuza, a Lúcia, né? E a Lúcia estava compartilhando da sua conversão. E ela disse assim: pastor, minha conversão é uma coisa muito interessante. O Nelson me convidou para ir na igreja, eu tinha morado um período na Europa, voltei, estava com alguns problemas, e ela disse: quando a gente tem problema, a gente aceita todo o convite. Ela falou: eu fui vários meses na igreja, mas eu dormia todos os domingos. O Nelson sentava na frente, lá de cá, eu sentava meio para o lado de cá, meio para trás, e ficava na moita. Vários meses, até que um dia veio alguém lá, e começou a pregar, e começou a falar algumas coisas. Ela disse que abriu o olho: como essa pessoa sabe da minha vida? E ela começou a pensar: ele está falando de mim, não é possível, mas eu não contei nada para ninguém. E ela disse: Deus foi mostrando como Ele era tremendo, e como Ele sabia da minha vida. Como é tremendo. Ela diz o que Deus tem feito, e Deus foi falando, e ela diz, meu Deus do céu. E ela disse: não tem sido fácil,
Mas Deus tem sido tremendo. Quando a gente olha as obras que Deus faz, né? Essa semana conversei com a sobrinha da Naoko, com a Márcia. Ela ligou em casa para combinarmos algumas coisas. Perguntei como que estava a situação. Não deve estar muito fácil, né? Perdeu o esposo, tem 2 filhos, um de 9, outro de 6 para 7, outro 9 para 10. Ela diz, eu estou tentando retomar, comecei a trabalhar de novo, estou tentando pôr ordem. O filho caçula pergunta muito do pai, mas Deus tem guardado. Como enxergar a mão de Deus nisso tudo? E tem horas que é muito difícil, mas quando a gente para e começa a ver aquilo que Deus tem construído, aquilo que Deus vai construir na vida desses meninos, na vida daquela família, Deus está dizendo, para um pouquinho e você vai ver o que eu estou para fazer. Então, queridos, o convite para aquietar-se, a melhor palavra para traduzir esse aquietar-se é literalmente, cessem seus esforços. Pare de tentar reagir nos momentos de tribulação. Pare de tentar resolver as coisas quando o caos externo está estabelecido. Aquietar significa simplesmente ficar quieto e deixar que Deus haja. Parem de usurpar a soberania de Deus com as suas tentativas de resolver os problemas que Deus está pedindo para você confiar nas suas mãos. E a gente vive dias que parece que a nossa cabeça não desliga, né? A gente dorme pensando numa coisa. Eu tenho menos problema com isso. Minha esposa tem um pouquinho mais, vou dedar ela tem um pouquinho mais. Quando ela tem alguma coisa para fazer, Jesus amado, é um jogo de futebol na cama, né? Pra cá, né? Eu fico no meu cantinho, na boa. Eu acordo, ela está acordada. Eu durmo, acordo, ela está acordada, né? A coisa fica rolando. E ele está dizendo isso, quando nós temos algo para resolver, quando as coisas estão desarranjadas, quando o mundo que nós estamos vivendo é meio caótico, e é assim que nós estamos vivendo. Antigamente se falava assim, teve um congestionamento na cidade, agora a gente tem falado assim, qual é o tamanho do congestionamento na cidade, né? Então, a gente faz a piada com as cidades do interior, que é a cidade de primeira e segunda, né? De primeira, aquela que você nem engatou, já saiu. De segunda, você anda um pouquinho, né? São Paulo está virando cidade de segunda, porque a gente só anda de segunda, né? Não consegue mais andar. Raros horários que a gente flui no trânsito. E a gente começa a ficar assim, eu pago para não sair de casa, porque se tiver que sair, já sabe, liga lá a Sul América Trans para ouvir as dicas do Sérgio Martins e fica ouvindo aonde está menos entupido e por onde você pode ir mais rápido, se é que pode ir mais rápido, né? E a gente vive dias meio complicados. E o que o salmista está falando não é que a gente tem que parar as nossas atividades, que nós não podemos fazer mais nada. Vou tirar férias, meu amigo, vou parar, né? De vez em quando o pessoal encaminha uns e-mails, uma tal de síndrome de burnout, que diz que se o camarada para, ele morre, né? Tem gente que tira férias e morre. Trabalha feito um condenado, está vivo, tira férias e morre de infarto, né? Não está falando em parada total nesse sentido. Às vezes é necessário, sim. Às vezes Deus manda lá alguma coisa que tem que ficar na cama para parar. Mas o que o salmista está falando aqui é da quietude interior, desse desespero que nós temos às vezes de querer resolver e fazer tudo quando estamos no meio do caos. E ele nos convida a aquietar-se, nos convida a ter parada interior, desse agito do nosso interior e descansar no Deus que é socorro na tribulação, no Deus que convida a nós irmos às fontes das suas águas, no Deus que faz coisas maravilhosas no meio da terra. Ele está dizendo, esse Deus tremendo que faz, e você e eu sabemos disso, nos convida de aquietarmos. Então, no meio dessa turbilhão de coisas, nós somos convidados a estarmos quietos, a termos tranquilidade, a termos paz interior.
Deus é socorro nas tribulações. Na sua presença podemos descansar. As suas obras são maravilhosas. Por isso, convite categórico: aquiete-se. Aquietar-se, ficar quieto, parado. Descansar no Senhor, confiando nele. Esse é o convite que Deus fez ao povo. Certo? Celebra a Páscoa e Deus começa a indicar e o povo começa indo. Aí chega uma hora que ele está diante do Mar Vermelho. Para os lados, deserto. Diante deles, o mar. E atrás o exército de Faraó. E aí não deu outra. O povo foi diante de Moisés. Não tinha cemitério lá no Egito, não, meu irmão. Você tinha que trazer a gente aqui para morrer aqui. É melhor morrer aqui do que morrer lá. Não tinha onde enterrar a gente lá. Para isso que Deus trouxe a gente aqui. Esqueceram rapidinho do que Deus havia feito. E Moisés então diz: não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Esse é o convite do Senhor. Diante do caos estabelecido, diante do cerco, nós devemos aprender a descansar no Senhor. Aquietar o nosso coração e permitir que a confiança em Deus nos guarde. Que a confiança em Deus nos traga paz. Eu acho que o maior benefício que o Evangelho pode trazer para o homem moderno tem relação com a paz no coração, com a agitação. A palavra que diz: deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É a mensagem maior que nós temos para as pessoas que vivem no meio do caos, no meio dos grandes centros e no meio desse turbilhão. Eu não sei qual é o momento que você tem passado. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado. Eu não sei se o seu turbilhão é maior ou menor que o meu. Eu estou num período que eu começo a ter algumas coisas para resolver e de vez em quando eu fico olhando para a cara do calendário e eu começo a ficar cansado só de olhar para a cara do calendário. Fico com preguiça de preencher na agenda os compromissos. Aí eu esqueço de marcar alguns e esqueço de ir. Fico olhando as decisões que nós temos que tomar nas próximas semanas. E eu fico angustiado. E essa palavra vem ao meu coração: aquiete. Aquiete. E olha, tem horas que é muito difícil, meu. Porque aquilo fica rolando na nossa cabeça. Fica rolando. Será que essa é a melhor decisão? Será que é assim que a gente tem que fazer? Será que essa decisão é a vontade de Deus mesmo? Ou é a minha mente que está pensando? Será que é só mais sensato ou é a vontade de Deus? Será que é isso? Como eu vou lidar com esse problema? E nós somos convidados. Eu fui convidado por Deus. E nessa manhã Deus quer te convidar a aquietar-se. Olha, é muito difícil. É muito difícil porque os prazos vão diminuindo, né? A gente tem que resolver. Tá bom, Deus, eu vou ficar calminho, mas dá a solução logo, porque o prazo está terminando. E a gente luta com essas coisas. E eu queria convidar você, não sei, qual é a tua luta? Qual é o turbilhão que te cerca? Qual é a angústia que te aperta? Qual é a coisa que você busca tão desesperadamente e não tem conseguido? Por mais que você se esforce, por mais que seu dia já tem 25 horas, 26 horas, por mais que você já reduziu o seu tempo de sono, por mais que você aumentou suas atividades, por mais que você corre, por mais que você otimize, não dá. Então talvez Deus esteja convidando nessa manhã, aquiete-se um pouco. Deus é socorro na tribulação. A presença de Deus deve ser buscada. Veja as obras do Senhor e aquiete o seu coração. Vamos orar. Essa música que nós cantamos, quando eu vi a primeira vez, eu falei: nossa, que música linda.
Que letra maravilhosa. E essa expressão, quem sou eu, para que o dono dessa terra se preocupe com o meu nome? E assim que Deus, tão grande, tão tremendo, que faz coisas maravilhosas, convida a mim e a você, nessa manhã, a quietar, a confiar totalmente no Senhor, a colocar nas mãos dele por completo e entregar. Deus está aqui nas suas mãos. Senhor, eu não posso conhecer a mente e o coração de cada um dos meus irmãos, mas eu conheço a minha mente e meu coração, e Tu sabes das coisas que nesses dias têm inquietado o meu coração, das coisas que às vezes enchem a minha mente, me consomem, mas mais uma vez nessa manhã o Senhor me convida os meus irmãos a aquietar-se. Fala agora, Senhor, ao coração de cada um de nós. Ajuda-nos a aquietar-nos, a descansar por completo. Ensina-nos a aprender o que é quietude, o que é fazer esse coração tão duro, tão agitado, parar um pouco e deixar que o Senhor faça. Obrigado, Pai. Nós agradecemos e pedimos que faças isso em nome de Jesus. Amém. Dona Maria.